Olá pessoal, como é que vocês estão? Me chamo Lucas Pilco, estudante da área de matemática, e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de história. Roda a vinheta! Então, gente, o assunto abordado de hoje vai ser sobre o governo Dutra, o governo que vai suceder a Era Vargas, aqueles 15 anos divididos naqueles três períodos, o último período que teve um período ditatorial e a entrada na democracia. O governo Vargas o governo Dutra, né, o governo Vargas vai terminar em 1945, conversão do governo Dutra em 1946, perdurando até 1950. Em 1945, nós vamos ter as eleições diretas, onde Eurico Dutra vai ser um dos principais candidatos à presidência do Brasil. Temos a figura como o general Brigadeiro, também que foi candidato, e algumas outras figuras meio polêmicas. Mas Eurico Dutra foi o grande vencedor nesse contexto, porque ele tinha o apoio do Partido Social Democrata Brasileiro, juntamente com o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, formando uma frente forte e conseguindo se eleger nesse contexto. Eleito presidente do Brasil, ele vai ter uma nova Constituição, a Constituição de 1946, é uma Constituição democrática, tendo o direito ao voto estabelecido, com uma forte federalismo, ou seja, o Estado que tem um poder maior na mão do Estado, mas continua aquele mesmo contexto das leis trabalhistas garantidas por Vargas. Aqui vai surgir também a CPI, que é a Comissão de Inquéritos Parlamentar, no caso. Hoje nós estamos em 2021, um ano de pandemia do Covid-19, onde no Brasil nós temos umas omissões pelo governo federal e foi aberta essa Comissão de Inquérito Parlamentar para investigar essas omissões. E essa CPI ela vai surgir lá no conceito de Dutra, lá no governo de Dutra, para a gente já ter uma noção que os termos criados nesse governo já vão perdurando até hoje, são de muita importância, né? Mas nós temos que pensar que o governo Dutra vai ser um governo que vai começar depois da Segunda Guerra Mundial, num contexto global, onde nós temos as duas grandes hegemonias surgindo, de um lado dos Estados Unidos, com o capitalista, e do outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com o socialismo. E vai estar iniciando a nossa Guerra Fria. E nesse contexto, o Brasil vai cortar as relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e vai romper essa relação e vai fechar o Partido Comunista Brasileiro por medos e vai fechar os sindicatos também. Então, os trabalhadores vão perder um pouco da sua força nesse contexto devido a esse medo que estava se instalando no Brasil, o medo de utilizar, como Vargas utilizou, a ameaça comunista para não chegar e dar outro golpe, e tudo isso vai se instalando. Nós temos nesse contexto a criação da Organização dos Estados Americanos também, que ele era um bloco econômico que estava totalmente junto aos outros estados, qual os Estados Unidos oferecia, digamos assim, dinheiro para alguns determinados países para ajudar no seu desenvolvimento e tudo mais. Vai ser bastante utilizado depois no período do regime militar e tudo mais. Nós temos também aqui o Tratado Interamericano de Assistência Mútua, que foi um tratado bastante utilizado. Nesse contexto, nós vamos ver que esse tratado ele foi utilizado por aqui, porque em 1900, na década de 40 e 50, nós vamos ter a guerra contra o terror que os Estados Unidos vai começar. Vai começar quando tem o ataque das duas torres gêmeas e tudo mais, aquele contexto. E os Estados Unidos vai acionar esse tratado, mas ele é um tratado de defesa. E vai querer a participação do Brasil nessa guerra contra o terror. Mas o Brasil fez uma jogada de mestre e alegou como esse tratado é um tratado de defesa, não vai entrar assim. Então o Dutra não vai estar numa questão de guerra, assim, que terminou a Segunda Guerra Mundial, ele não queria entrar em nenhuma outra guerra, não queria estar em nenhum desses conflitos, digamos assim. Também nós temos o governo Dutra foi marcado pela criação da ESG, Escola Superior de Guerra, o pai do positivismo, digamos assim, no brasileiro, uma escola muito popular até hoje em dia, bastante recomendada, um vestibular super difícil até mesmo de ser aplicado nesse contexto, mas
Entrando agora para as aplicações do governo Dutra, no Brasil mesmo, o governo Dutra ele baseou seu desenvolvimento num pilar baseado no Plano SALT. Esse Plano SALT ele baseava no desenvolvimento de alguns pilares, como a saúde, a alimentação, o transporte e energia. Ele tentava sanar aquela necessidade básica da população. Enfim, esse plano ele não deu muito certo. Nós tivemos alguns desenvolvimentos, como algumas rodovias, a usina de São Francisco e algumas outras peculiaridades que foram construídas, mas no geral esse plano foi um fracasso, o que gerou uma certa diminuição das reservas brasileiras, gerando uma inflação que vai ser mais agravante nos governos que vão suceder a ele. Mas esse plano não deu muito certo, a educação não teve nenhum investimento em educação, energia foi pouco, em alimentação tinha pessoas passando fome naquele contexto. Mas aqui nós podemos falar um exemplo do que foi o governo Dutra. Nós podemos dizer o Maracanaço, que foi a Copa de 50 que aconteceu. E a Copa de 50 vai simbolizar esse fracasso que nós vamos ter no governo Dutra, aonde o Brasil vai estar jogando versus Uruguai e estava um empate. No final o Brasil já estava contando a vitória quando o time adversário vai lá e desempata e Brasil perde o Uruguai 2-1 contra o Brasil. Isso poderia simbolizar um pouco que foi o fracasso do governo Dutra e não foi muito bem desenvolvido a sua desenvoltura, deixando um bando de lacuna e um começo de inflação para o governo JK que vai suceder ele agora com as eleições de 1900.